plano de fundo da página. Professor, o que vai englobar isso aí? Simples. Imagine só. Normalmente, quando você faz um ofício de um órgão público, você pode perceber que tem o brasão, né? Ou o mascote, vamos pegar uma empresa mascote, o ícone, ou a identidade, né? Ou um símbolo padrão, né, do órgão em questão ou da empresa em questão no fundo do seu documento. Como que eu consigo fazer isso? Com o plano de fundo da página, né? E aí você pode também colocar uma marca d'água para trazer mais credibilidade, né? Então ele pode perguntar o seguinte: como que eu consigo inserir uma marca d'água? Como é a estrutura, não vou mexer no texto, layout de página, plano de fundo. Não é muito comum cair em concurso, mas você pode colocar o cor da página, né? Por que não é muito comum? Porque se você coloca cor na sua página, você vai gastar uma quantidade gigantesca de impressão, né? Então isso aqui não é muito cobrado. Agora o que é cobrado são as bordas da página. Inclusive eles cobram até a questão do ícone. Ele pergunta: para que serve isso aqui? E para que serve isso aqui? Né? Quando tem, por exemplo, entre o documento, né, que é o caso aqui, para ficar mais fácil você visualizar, você já sabe que é a borda, né? A borda ela fica mais interessante, fica mais detalhada onde é a margem, onde inicia, onde finaliza, né? E a marca d'água fica por trás. Então ele pode cobrar os ícones, né? Esse Azinho seguido do texto atrás significa que é uma marca d'água, e aqui as bordas dentro de documento, bordas da página, ok? Parágrafo, você pode perceber que tem um parágrafo aqui, só que ele não cobra aqui. Por que ele não cobra? Porque o parágrafo está sendo cobrado lá na página, né? Na verdade na guia início, ok? Vou me atentar aqui a uma imagem que eu coloquei interessante para vocês, que é a quebra de seção, né? Lembra que eu falei o que é a quebra de seção? Permite que você divida, né, o documento, fragmente o seu documento. Já caiu em algumas bancas cobrando sobre o ícone. Então se você vê um ícone que tem aqui um tipo de configuração seguido de uma seta e aqui um outro tipo de configuração, isso aqui é quebra de seção, tá ok? Então fiquem atentos aí. Não adianta só entender o que é quebra de seção. Eles podem cobrar também o ícone, ok? Claro que dessa forma aqui são bancas mais pesadas. CESP, FCC, FGV, a ESAF, né? Por assim em diante. Bom, referências, tá? Professor, o que eu preciso saber sobre referências? Bom, gente, então vamos seguir a ordem cronológica, né? Editei o texto, na verdade eu criei o texto, editei o texto, coloquei o objeto, formatei a estrutura do texto e agora eu vou acabar o texto. Todo mundo que faz um trabalho, você tem que fazer a referência. O que é referência? Falar da onde que você está tirando aquele texto, certo? Então o que acontece? Você vai ter o grupo sumário, notas de rodapé, citações, bibliografias e legenda, tá? Desculpa, gente. Bom, sumário. O que é sumário? Sumário é a parte inicial do seu documento, na onde que você permite falar para o usuário para ele ter uma orientação. Por exemplo, quem nunca pegou um livro, né? E vamos pegar um livro escolar, por exemplo, ou um livro da faculdade, né? Ou até um manual de procedimentos do órgão que você esteja vinculado. E você não precisa saber o que funciona a determinados assuntos. Você quer pegar um assunto específico. Então você vai no sumário e vai, pô, esse arquivo é legal, está na página tal, então eu vou lá. Então isso que seria o sumário, tá? Eu vou abrir um asterisco aqui, porque eu tinha comentado lá em início, porque o sumário ele está vinculado ao início dentro do grupo estilo. E eu vou explicar detalhadamente qual é o vínculo que existe, ok? Vamos para a nota de rodapé. O que é uma nota de rodapé? Nota de rodapé seria você colocar um asterisco em uma palavra, que normalmente é uma nomenclatura não muito cotidiana, ou uma nomenclatura de língua estrangeira, para que o usuário não se sinta perdido no texto. Imagine só que eu esteja falando e coloque dentro do texto a palavra cracker, certo? Tem pessoas que não vai ter a mínima noção do que significa cracker. Então o que eu faço? Seleciono a palavra,
insiro uma nota de rodapé. Professor, o que é rodapé? Lembra? Pé fica na parte inferior, na parte superior? Na parte inferior. Então, lá no final da página vai aparecer o seguinte. Aqui vai aparecer um asterisco, né? Vai informando, ó, tem um asterisco. Lá vai estar escrito assim, ó. Cracker, pessoa com alto conhecimento que utiliza para fins ilícitos, né? E aí, a título de curiosidade, o hacker, gente, pelo amor de Deus, não é uma pessoa do mal. Quem é do mal é o cracker. Se você pegar a tradução literal, crack significa quebra, quebra de sistema. Então, para isso que serve inserir nota de rodapé. Ele traz mais sentido a palavras que não são utilizadas no cotidiano, né? Para facilitar o entendimento e a compreensão de uma pessoa quando pegar esse texto, ok? Bom, matamos aí mais um grupo, vamos para citações e bibliografias. Isso aqui é um grupo muito legal que vai facilitar até a sua vida no dia a dia, gente. Presta atenção. Tem muitas pessoas que vão fazendo citações, né? Todo mundo sabe o que é citação? Não sei? Então citação, gente, nada mais é do que você falar, pegar uma parte de um texto, né? E colocar dentro do seu texto para trazer credibilidade, para falar que não é só você que está falando sobre aquilo, existem vários outros autores, né, que estão fazendo sobre isso. E se você pega na internet, dá um Ctrl+C, dá um Ctrl+V e você não cita, isso é crime, isso é plágio. Então, se você pegou uma definição de alguém e não citou, você está cometendo, né, um crime. Então, sempre que você pegar algo de alguém, você tem que citar. Então, o que acontece? Quando você faz a citação no decorrer do seu texto, certo? E você clica em referências e inserir citação, e aí a citação pode ser de revista, pode ser de artigo, monografia, enfim. Você vai criando um banco de dados, que na hora que você finalizar o seu documento, você não precisa criar as referências bibliográficas no final. É só você clicar aqui em bibliografia, ele automaticamente vai gerar toda a bibliografia do seu trabalho. Por quê? Porque você citou, certo? E nós não temos esse hábito. A gente vai citando, vai digitando o texto, né? E a gente não insere a citação. Então, olha que legal. Além de você aprender para o concurso público, você também pode facilitar na tua vida aí, né? Para quem trabalha com edição de texto a todo santo momento, para quem está fazendo um TCC ou uma monografia, fica a dica aí. Então, citação é você falar da onde você está tirando aquele texto. E se eu citei, eu tenho que trazer a minha referência bibliográfica, ok? Legenda. Legenda é a mesma coisa. Estou inserindo uma imagem, né? Estou inserindo uma tabela. Eu preciso falar, ó, aquela imagem refere-se a tal coisa. Então, eu tenho que inserir uma legenda, tá ok? Eu tenho que referenciar de onde eu estou tirando, ok? Então, matamos aí. E eu vou abrir um tópico agora sobre o sumário, conforme eu tinha comentado com vocês, né? Eu falei para vocês que o sumário, né? Coloquei um print aqui. Ele está automaticamente interligado à guia início ao grupo estilo. Por que ele está automaticamente interligado? Quando você vai criar um sumário, ele vai pegar título, subtítulos, títulos 1, títulos 2, títulos 3. Se no decorrer do seu trabalho você não tiver selecionado, por exemplo, concurso, né? Concurso é um título, eu vou abordar tudo sobre o que é concurso. Edital, eu vou abordar tudo sobre o que é edital, certo? Se eu coloquei aqui, por exemplo, selecionei com a palavra concurso e coloquei como título 1, quando eu chegar lá nas referências, eu clicar em criar um sumário, ele não vai me criar, certo? Por quê? Porque eu só vou criar um sumário se eu tiver determinado dentro do meu texto. Então, fiquem atentos. Se eu clicar automaticamente sumário, vai me aparecer todos os títulos 1, subtítulos? Não, eu tenho que cadastrar. E para cadastrar título e subtítulo, eu não cadastro em sumário. Eu cadastro dentro da guia início, dentro de estilo, ok? Bom, correspondências, tá? Professor, o que eu preciso saber quando se trata de correspondências? A palavra-chave é o seguinte: facilitar a tua vida. Por que facilitar a tua vida? Né?
Existem pessoas que trabalham, por exemplo, com convites, com etiquetas, né, com cartas, né? E você, por exemplo, não queira ou não, você vai ter uma estrutura, né? Vou ter que ter o nome, vou ter que ter a mensagem, vou ter que ter o endereço. E essa estrutura ela vai ter que ser repetida, né, para todas as pessoas. A única coisa que vai mudar, por exemplo, pode ser o nome da pessoa que vai receber ou o departamento que vai receber, mas a estrutura continua a mesma. Então a guia correspondências, pensando no usuário, ele facilitou a tua vida, porque você vai criar envelopes ou etiquetas, né? E você vai mandar imprimir, você vai criar uma lista de destinatários, né? E aí, quando você mandar imprimir, ele vai sair impresso um documento, só que com todos os nomes que você desejou. Então eu não preciso criar uma estrutura de documento, ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, depois mando imprimir, Ctrl+C, Ctrl+V, mando imprimir. Ele não é algo manual, ele é algo automático. Então por isso que ele facilita a tua vida. Então eu tenho que criar. O que é criar? Eu vou criar o que eu quero. Eu quero um envelope, eu quero etiqueta, né? Criou a estrutura do que eu quero, do documento que eu quero. Eu vou selecionar os destinatários para quem eu quero enviar essas etiquetas, para quem eu quero enviar esses envelopes. Terminou? E mando iniciar a mala direta e mando imprimir. Pronto. E aí automaticamente vai preencher, né, seguindo aquela estrutura que você definiu, tá ok? Então isso que cobra quando se fala sobre correspondências, tá? Revisão, muito importante. Mesmo que você já fez todas as suas referências, né, que é praticamente o fim de um trabalho, o fim de um relatório, você precisa fazer uma revisão, se está tudo ok, né? Você não pode garantir, né, que você não esqueceu de uma acentuação, você não esqueceu de verificar a ortografia, a gramática. Então, para isso, existe a guia revisão, né? Nós temos o grupo revisão de texto, comentários, controle, alterações e proteger. Na guia revisão de texto, o que pode cobrar? Duas coisas importantes. Verificar ortografia e gramática. Ele permite caminhar, né, e localizar todo e qualquer tipo de erro. Só que tem um porém. Se você vai selecionar verificar ortografia, pelo amor de Deus, defina o idioma. Por que defina o idioma? Se você colocar, por exemplo, que o idioma padrão do seu documento é inglês, ele vai fazer a verificação e ortografia de gramática seguindo qual conceito? Na língua inglesa. E aí vai estar o quê? Errado. Porque muitas nomenclaturas da nossa língua é algo que é único no mundo. Não existe em outra linguagem, certo? Então, em outra língua, temos que ficar atentos, ok? Então, verificar a ortografia e definir idioma, né, é algo que cai, né, em concurso, ok? Comentários, algo que cai também. Ele faz a pergunta o seguinte: como que eu consigo inserir comentários? Revisão, comentários, tá? Ah, professor, mas para que eu vou colocar comentários? Lembra que eu dei o exemplo de quando nós vamos criar um documento, um relatório? E esse documento, por exemplo, eu tenho que ter uma supervisão de alguém? Então, imagine só, antes de eu enviar para o meu destinatário final, eu tenho que mandar para o meu cargo, para a minha chefia direto ou para o meu supervisor direto, certo? E eu falo o seguinte: ei, tu gostou do relatório? Tá bom, posso enviar? E aí, se ele encontrar algum erro, normalmente ele cria um comentário. Ele fala o seguinte: olha, João, ficou muito fraco esse parágrafo, ficou muito incoerente, seja mais objetivo, né? Então ele coloca, ele demarca, né, o seu trabalho, né, e ele vai criar um comentário. Só que para ele criar um comentário, ele precisa que tenha permissão para isso, né? Permissão para isso. E você pode definir o controle das alterações, de quem pode fazer as alterações do seu trabalho. E se é o teu cargo direto, ele pode muito bem também, para facilitar o teu trabalho, ele viu que esse parágrafo não havia necessidade, por exemplo, de conter no seu relatório. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse parágrafo e ele vai excluir, né? Ele vai excluir esse parágrafo. Só que, para ele excluir esse parágrafo, ele tem que ter permissão, né?
E aí você pode configurar, por exemplo, que o teu supervisor tem permissão para excluir, né? Ou você pode colocar também que ninguém tem permissão para fazer edição no seu texto. Então temos que ficar atento com isso. E também, né, você pode proteger, tá? Esse proteger, eu quero que vocês lembrem que o proteger ele pode ser acionado tanto por aqui, tanto lá para nosso ícone, né, do Office, que faz a ideia do arquivo, lá na parte de preparar. Só que aqui no proteger documento, a única coisa que você vai conseguir é duas informações: acesso restrito e acesso irrestrito. O que seria acesso restrito? O cara tem acesso ao conteúdo, né, mas não consegue alterar, né? Acesso irrestrito, que é por padrão do Word, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, tá? E assim a gente mata, né, mais uma guia, né, que é a guia revisão. Então, ortografia e gramática cai muito. Nós vamos ver o atalho, que é a tecla F7, também permite abrir uma tela. Definir idioma também é muito importante, porque eu não consigo definir uma ortografia correta se eu estou utilizando o idioma errado, né? Novo comentário permite para trabalhar a construção de um documento de forma compartilhada. Eu posso controlar quem pode fazer isso. Eu posso verificar o seguinte: além de quem inserir comentário, o cara pode fazer uma exclusão do meu documento. E eu posso controlar se pode ou não pode, e eu posso proteger de modo que o cara só tenha acesso ao meu documento, né? E aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa que caiu recentemente, que é a tela da guia revisão, tá? O que é a tela da guia revisão? Ela é acionada pela tecla F7, né? E ele pode perguntar o seguinte: imagine só, coloquei aqui LAC concursos, e ele pode perguntar qual que é a estrutura da verificação de ortografia e gramática. Lembrando que eu defini por padrão o idioma que eu quero, português Brasil, né? E aí, primeiramente, o Word, ele te traz sugestões. Então, LAC ele reconheceu como uma palavra que ele não conhece. Só que eu sei que LAC existe, né? E aí, se LAC existe, eu tenho 3 coisas que eu posso fazer, ok? Eu posso ignorar uma vez. Então essa palavra vai ser ignorada. Só que se essa palavra for ignorada e existir mais palavras, vai me apresentar um erro. Eu posso ignorar todas, significa toda e qualquer palavra, né, que contenha LAC concursos, né, parágrafo, perdão, que contenha LAC concursos, vai ser ignorada. Ou melhor, eu posso adicionar ao dicionário, gente. Quando eu faço adicionar ao dicionário, o que acontece? O documento Word vai falar o seguinte: toda e qualquer palavra que foi identificada LAC concurso no meu texto vai identificar como faz parte do dicionário do Word. Então ele não apresenta o erro, ok? E quando eu vou nas sugestões, né? E aí eu seguindo o mesmo princípio, eu tenho, se eu vou pegar a sugestão do Word, eu posso alterar somente esta, alterar todas as palavras ou autocorreção. Quando eu coloco autocorreção, preste atenção. O Word é que define se está certo ou não está certo. E às vezes você está mexendo com nome de ruas, nome de pessoas, né? E se você coloca autocorreção, ele vai identificar aquele nome como errôneo, né? E aí pode gerar, né, algum erro no seu relatório em questão. Então temos que ficar atentos com isso, ok? Exibição, última guia, né? Estamos finalizando aí a aula de Word. A exibição cai 2 coisas no teu concurso. Modo de exibição, nós temos 5, tá? Leitura, padrão, layout de impressão, layout da web, estruturas de tópicos e rascunhos, tá? O que mais cobram? Layout de impressão, leitura, tá? Em rascunhos, tá? O que seria layout de impressão? Ele mostra meio que configurado as margens, as configurações padrão, né, do Word. Leitura mostra a tela toda, não apresenta as margens. É como se fosse, se eu estou lendo um livro, né, ou eu quero que fique em toda a tela, eu seleciono leitura em tela inteira.
Layout da web, perdão. Ele mostra a estrutura. Se tiver hiperlink, vai ficar aparecendo um hiperlink, né? Como se fosse uma página web. Estrutura de tópicos, o próprio nome já fala, como se fosse uma apresentação de slides baseadas em tópicos. E rascunho é um esboço, não tem nada, praticamente tudo na horizontal, tá ok? Então, isso que seriam os modos de exibição. Então, nós temos 5 aí. O padrão, que ele pode perguntar, sempre vai ser layout de impressão, ok? Zoom. Gente, o zoom, existem duas formas de você alterar o zoom do seu documento. Ou você pode apertar a tecla Ctrl, CTRL, seguida do scroll do mouse, que é a barra de rolagem. Ou você pode ir no canto inferior, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, que fica do lado do relógio, né? E você pode clicar em menos ou mais. Caiu uma banca perguntando o seguinte: qual é o máximo e qual é o mínimo? Eu achei isso uma sacanagem, né? Mas como eu quero que vocês estejam preparados para qualquer tipo de pergunta, gravem aí. O mínimo de zoom aplicado é 10%. O máximo de zoom aplicado é 500%. Ok? E aqui você pode ver também que ele caiu o seguinte, ó, numa prova em concurso. Bom, gente, então ele pode perguntar do zoom e ele pode perguntar outra coisa também que já caiu em concurso público. Ele te dá os 5 ícones, né, dos 5 modos de exibição. E ele pode perguntar o seguinte: diante a tela apresentada, né, que tipo de exibição está sendo aplicado ao documento? Sabemos que se está a configuração bonitinha, conforme está aqui, está selecionado, isso aqui é layout de impressão. Se está conforme um livro, né, tela cheia. Se tem esse globo, significa que é web. Se parece uma apresentação slide, estrutura de tópicos. E se não tem nada, só tem o texto, isso aqui é um rascunho. Então, se tivesse selecionado aqui layout de web, se tivesse selecionado aqui tela cheia, estrutura de tópicos ou texto. Então, pode cobrar isso aí quando se trata sobre exibição. E aí uma coisa interessante que você também tem que ficar preparado, gente. Quando nós vamos colocar um objeto lá na guia inserir, ele pode ir mais além, ele pode cobrar questões avançadas com você. E aí, como ele é um objeto, ele não faz parte do texto, ele vai abrir uma nova guia, que é a guia formatar, tá? Como assim a guia formatar? Essa guia formatar, ela é só aplicada dentro do objeto, na qual você pode configurar a imagem, fazer um recorte, colocar a posição da imagem. E aí o que eles sempre cobram é a questão seguinte: imagine só que eu queira pegar esse objeto e colocar no fundo do texto. Tem como fazer isso no Word? Tem. Você clica com o botão direito, ou você vai na opção formatar e você coloca atrás do texto. Aí eu quero colocar próximo, né? Eu quero colocar quadrado, em que fica em si, nos cantos e na parte inferior. Então, tudo isso aqui é graças à formatação de objetos. Lembrando que objeto não faz parte do texto. Então, temos que ficar atentos. Então, entendemos, gente, para que serve cada guias. Eu sei que foram muitas guias, foram muitos grupos e você aprender em 1h30, 2 horas é complicado, não vou ser hipócrita, né? Mas você tem que pegar muito essa parte, porque o Word ele cai demais isso. No Excel nem tanto, porque o Excel ele não cobra muita parte de estrutura, mas o Word, gente, cobra demais. E ele só não, ele cobra o ícone e pergunta o que é, ou ele pode fazer o seguinte: para que serve determinada função, para que serve determinado comando, e você tem que estar preparado. Eu vou começar uma outra parte que gera uma dor de cabeça incrível nos alunos, que infelizmente você tem que estar preparado também, tá? Que é a questão de atalhos. Então, se você está com alguma dúvida, né, nas guias que nós trabalhamos, nos grupos que nós trabalhamos, na estrutura do Word, não passe para o próximo slide. Volte à aula, aproveite que você tem essa oportunidade, porque se você passar e está com dúvida aqui,
vai confundir ainda mais a tua cabeça, porque nós temos praticamente mais 30... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que estão assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2 a 1, né? O que é o curso 2 a 1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2 a 1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós. Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida? Tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.